É, Hoje pela manhã eu estava indo para Jundiaí. Eu agora, graças a Deus, eu sou estudante universitário, né? Então mais um curso universitário aqui, e na área de História. E eu fiquei sabendo, né, a respeito de uma exposição lá no Jundiaí Shopping, e eu resolvi ir lá nessa manhã. E enquanto eu estava chegando lá no shopping, já estava na Avenida 9 de Julho, eu vinha lembrando a respeito de que quantas coisas Deus tem feito por nós, o que Deus tem feito na minha vida, na minha caminhada, e lembrar de que, e mesmo sabendo e vendo a situação que o nosso mundo passa, né? Nós ligamos a TV, vemos noticiários, vemos notícias pela internet, e muitas delas remetendo a tudo aquilo que Jesus já havia falado em sua palavra a respeito de que ele está voltando. E isso me fez lembrar um pouquinho de que, aconteça o que acontecer, como diz aqui no texto que nós lemos em Romanos, que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus, que nós podemos experimentar uma fé inabalável no Senhor. E Davi, ele resume tudo isso com uma simples e corajosa declaração, que a bondade e a misericórdia de Deus, elas certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Se pensarmos aqui no contexto no qual Davi escreveu, a ovelha que tem um pastor que realmente permita todo o cuidado e tendo uma administração habilidosa e bondosa para com essa ovelha, a mesma, ela sabe com certeza que se encontra numa situação privilegiada. Não importa o que lhe esteja sucedendo, ela pode estar sempre perfeitamente segura de que a bondade e a misericórdia estarão sempre em cena. Ela tranquiliza-se por estar sempre sob a orientação de uma administração correta e inteligente, amorosa e compreensiva. E do que mais ela precisa? Basta a bondade e a misericórdia, e este amor pelo qual nada pode nos separar, são o tratamento que recebe das mãos habilidosas e ternas do amor do nosso Deus. E isso não é apenas uma declaração audaciosa, mas também uma espécie de desejo, de uma exclamação de confiança implícita naquele que é o Senhor das nossas vidas, que deseja a cada dia conduzir os nossos passos. Só que quantos realmente se sentem desse modo com relação a Cristo? Quantos de nós estão realmente certos de que aconteça o que acontecer em nossas vidas, seremos seguidos pelo amor, pela bondade e a misericórdia dele, que nenhuma circunstância pode abalar o amor que ele tem por nós?
Naturalmente, é claro que isso é muito fácil falar quando tudo vai bem. Se a nossa saúde está boa, se a nossa renda está bem, se a nossa família está muito bem, se os nossos amigos gostam realmente de nós. Então, não é difícil dizer que a bondade e a misericórdia certamente, e sim, certamente, nos seguirão todos os dias da nossa vida. Mas, e quando nós adoecemos? O que dizer quando somos obrigados a contemplar alguma situação que nós nos tornamos até impotentes? Qual é a reação, a nossa reação, quando as coisas saem do planejado, quando não há dinheiro para pagar as nossas contas? O que acontece se, para aqueles que são pais, principalmente de crianças, quando seus filhos não conseguem passar de ano? Ou descobrem que os mesmos estejam andando com más companhias? O que podemos dizer quando repentinamente, sem razões válidas, nós descobrimos que em algumas situações da nossa vida nós depositamos a confiança em pessoas que realmente não nos apreciavam, não nos amavam realmente, e ainda se voltando contra nós? Nós sabemos que isso acontece. São esses tipos de situação que realmente testam a nossa confiança nos cuidados de Cristo. São ocasiões em que a pessoa ela é provada e a vida é mais do que uma lista de chavões e de clichês religiosos. Quando o nosso mundo particular ele está desmoronando e os castelos de sonho das nossas esperanças estão se desfazendo em ruínas, será que nós realmente podemos dizer com toda sinceridade que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, que o amor de Deus, que nada disso pode nos separar do amor de Deus? Ou será que isso pode acabar se interpretando como uma grande farsa, uma grande hipocrisia? Sinceramente, quando eu olho para trás e vejo o cuidado de Deus para com os seus servos, nós podemos ver várias e várias vezes a compaixão e o interesse dele por nós na orientação das nossas vidas. Há momentos que parecem ser de total calamidade, que parece que há caminhos por onde nós somos conduzidos, que mais pareciam becos sem saída, que houveram dias em que Deus também nos permitiu viver, que aos nossos olhos foram negros, como a própria morte, mas que no fim de tudo concorreram para o benefício do nosso bem-estar. Assim como Paulo também diz aqui em Romanos, no mesmo capítulo 8, no verso de número 23, a partir do 23 ao versículo de número 25. E mais adiante, no versículo de número 28, quando diz que todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas vezes o nosso entendimento ele é limitado, finito,
e nem sempre nós entendemos os desígnios de Deus, como Ele executa todas essas coisas, mas com infinita sabedoria. E nós, como seres humanos, a nossa tendência natural é de termos medo, de temermos, de nos preocuparmos excessivamente e indagarmos a razão de tudo, e nem sempre é fácil aceitar o que Ele realmente sabia que estava fazendo conosco. Há ocasiões em que nós somos tentados a entrar em pânico, a saltar e abandonar a orientação de Deus, e muitas vezes pensarmos que seria muito melhor nós cuidarmos de nós mesmos. E, infelizmente, a maioria das pessoas pensa assim. Mas eu gosto de lembrar de um cântico que diz o seguinte, que é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E nós podemos, a cada momento, desfrutar das promessas do Senhor para conosco. Que Ele não nos abandona. Que Ele faz todas as coisas por amor e por gratidão. Ele nos concede a sua graça e a sua bênção para com as nossas vidas. Mas a despeito do muitas vezes do nosso comportamento equivocado, Ele não desiste de nós. E isso me deixa muito feliz. Eu particularmente sou muito grato a Ele por a cada dia a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirem a cada momento, a cada dia. E a única motivação possível para isso é o seu amor. Que pode acontecer o que acontecer, mas nada pode nos separar deste amor tão profundo, tão glorioso, tão grandioso para conosco. Desse cuidado, desse interesse que Ele tem por nós, como suas ovelhas. E apesar de muitas vezes, de tantas dúvidas, de tantas apreensões acerca do seu cuidado para conosco, Ele sempre está de braços abertos para nos recolher e nos reconduzir para a volta de si com grande ternura. E quando fazemos um retrospecto, quando nós realmente fazemos um retrospecto, nós podemos entender tudo isso e perceber que verdadeiramente os cuidados de Cristo, eles são muito maiores do que nós possamos imaginar nas nossas vidas. Que nem os problemas, nem desastres aparentes, sem que eventualmente aconteçam em nossas vidas, mas sabendo de que Ele cuida de nós. E nisso nós podemos ver a sua bondade, a sua misericórdia em nossas vidas. Em cada situação, quando passam as lutas, nós podemos notar que isso pode sim se tornar um marco espiritual nas nossas vidas, de se tornar um grande fundamento da nossa fé nele, ao ponto que a mesma se torne inabalável, que nós podemos experimentar esse profundo amor por nós.
E aí poder realmente caminhar com Ele, porque lembrar que nós podemos sim amá-lo, porque Ele que nos amou primeiro. A sua bondade, a sua misericórdia, seu amor, a sua compaixão para conosco se renovam a cada manhã. E a nossa segurança deve sempre estar firmada nesses aspectos do caráter de Jesus Cristo. A nossa confiança deve estar fundada em seu amor por nós. É a nossa tranquilidade. Perdão. Ela tem as suas bases numa confiança implícita e inabalável em sua capacidade de fazer o que é certo e o que é melhor em qualquer situação para com as nossas vidas. Para mim, particularmente, esse é o retrato do meu Supremo Pastor. Continuamente, a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia fluem para com as nossas vidas. E embora nós não mereçamos, elas procedem da sua inesgotável fonte, do seu coração e do seu amor para conosco. E nisso reside a essência de tudo que houve antes, a respeito ali do Salmo 23. Que todo o cuidado, o trabalho, a vigilância alerta, que toda a habilidade, preocupação e autossacrifício, tudo é gerado pelo seu amor, o amor daquele que ama as suas ovelhas, a sua obra e a sua missão de pastor. Jesus Cristo, ele disse: eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. E o apóstolo João nos escreve que nisso nós conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Paulo aos Romanos nos diz que Cristo, ele provou o seu amor por nós quando morreu em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. E com isso, e com tudo isso em vista, é natural que nós possamos nos perguntar: será que essa torrente de amor e de misericórdia deve passar por minha vida e, empoçar ela? Será que não existe um meio dela ser transmitida a outros e redundar em bênçãos para com o meu próximo? Sim, é claro que existe. Existe um aspecto prático e positivo no qual a nossa vida deve fluir a bondade e a misericórdia para o bem de outros. Assim como a bondade e a misericórdia vêm a mim todos os dias, assim também elas devem seguir, elas devem nos seguir. Elas devem ser deixadas como o nosso rastro, como um legado a outros por onde quer que vamos. E nós podemos, a cada momento, saber que o nosso Deus, ele nos fortalece, ele nos capacita para essas coisas, para que nós vivamos para o louvor da sua glória. Nós podemos sim andar neste mundo como cidadãos dos céus. Às vezes é proveitoso nós dirigirmos para nós mesmos as seguintes perguntas: será que eu deixo atrás de mim a paz ou o túmulo? Deixo atrás o perdão ou a amargura? O contentamento ou o conflito? As flores de alegria ou a frustração? A paz ou o rancor? Algumas pessoas, elas deixam para trás de si, onde quer que elas vejam, uma triste confusão, de tal forma que preferem cobrir esses rastros. No entanto, para o verdadeiro Filho de Deus,
para aquele que se acha debaixo dos cuidados de Cristo. Nunca deveria haver esse sentimento de vergonha ou de temor de regressar a um lugar onde se viveu, onde já se esteve. E por que isso? Porque deve ter deixado um legado de soerguimento espiritual, de encorajamento e de inspiração. Que é isso que nós devemos fazer, é nisso que nós somos encorajados a fazer, para vivermos por Cristo. E a única evidência prática e verdadeira que nós devemos apreciar dentro da bondade e da misericórdia divina é nossa capacidade, por nossa vez, de demonstrarmos amor e misericórdia para com os outros. Se nós nos mostramos incapazes de perdoar e de ter amizade por pessoas descaídas, então é bem certo que pouco ou nada conhecemos em termos práticos do perdão, da misericórdia de Cristo para conosco. Muitas vezes nós somos PhDs, somos pós-doutores na teoria, mas ficamos devendo muito na prática. É essa falta de amor que hoje acontece nesse mundo que põe em dúvida relacionamentos. As pessoas muitas vezes olham para as nossas vidas, mas também olham também para os nossos discursos, se as duas coisas realmente casam. Porque aquele que conhece por experiência própria a bondade e a misericórdia de Deus em sua vida, quando ele é regenerado, quando ele é transformado, isso será de forma calorosa. A experiência em transmitir a bondade e a misericórdia de Deus será calorosa, terna, demonstrando bondade e misericórdia para com os outros. Essa é uma bênção para aqueles que nos cercam, mas também, igualmente, um fato de ser uma bênção para Deus também. Aí você pode estar perguntando, isso é bênção para Deus? Gilberto, você não está falando alguma heresia? Sim, é uma bênção para Deus também. É porque a maioria das pessoas creem que somente Deus pode ser uma bênção para nós, sendo Ele a fonte de todas as bênçãos. Mas a verdade é que a vida cristã é uma estrada de mão dupla. Particularmente, nós podemos sim nos agradar em fazer a vontade de Deus, em fazer a sua vontade, em cada momento nos debruçarmos na presença de Deus, abrirmos o nosso coração diante de Deus, abrirmos a sua palavra, nos alimentarmos e buscarmos a cada momento nos estar junto a Ele. Eu posso pensar aqui como, no caso aqui de um típico, realmente, de um pastor de ovelhas, que para ele nada mais agrada do que ver o seu rebanho prosperando, se desenvolvendo, e de uma forma intensa em sentir-se recompensado por ver as suas ovelhas contentes. É ótimo para um pastor de ovelhas nos campos, é ótimo ver as terras sendo beneficiadas,
as duas coisas, o deixando plenamente feliz, e aquilo que enriquecia grandemente a sua vida. E a palavra de Deus nos diz, lá em Isaías, no capítulo 53, que Jesus Cristo, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. E nós não podemos nos esquecer de que a cada dia o nosso Supremo Pastor, ele está esperando alguma satisfação de nós. Ele contemplou o trabalho da sua alma, ele ficou satisfeito. As nossas vidas, a nossa obediência, é essa bênção que nós podemos ser nas mãos dele. Porque ele contempla a nossa vida com ternura, porque ele nos ama profundamente. Ele vê os anos passando, durante os quais a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor inseparável de nós, nos seguirem sem desvanecer. E Cristo, ele deseja ver uma parte dessa mesma bondade e misericórdia, não só transmitida aos outros por nosso intermédio, mas também devolvida a ele com alegria. Ele anseia receber também o nosso amor da nossa parte. Por isso que nós o amamos, e somente porque ele nos amou primeiro, é assim que ele fica satisfeito. E aconteça o que acontecer, ele nos firma para que nós tenhamos uma fé inabalável nele. Amém? Então vamos orar, encerrando este momento, lembrando que o amor dele por você, querido, não falha. Basta que você se entregue a esse amor que ele tem por você. Amém? Senhor, nós te agradecemos, porque, ó Deus, o Senhor nunca, ó Deus, nos abandonou, Pai. O Senhor estende, ó Deus, os seus braços, ó Deus. Mesmo, ó Deus, quando tantas vezes falhamos, ó Pai, o Senhor, ó Pai, nunca desistiu de nós, ó Pai. E o teu amor, ó Pai, tem sido firme, constante, ó Pai. Que nenhuma das circunstâncias dessa vida, ó Pai, pode nos separar do teu amor, ó Pai. E que nós podemos experimentar a tua bondade e a tua misericórdia nos seguindo todos os dias das nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando cada ouvinte, ó Pai, com essa palavra dessa noite, e que possamos, ó Deus, não somente meditar nela, mas colocarmos em prática, sabendo, ó Deus, que o teu amor por nós não falha, e que nós podemos nos entregar, ó Deus, em tuas mãos, por tudo que tu és. Nós oramos agradecidos pelo teu cuidado para conosco, pelas suas bênçãos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E graças a Deus.